O casamento deveria ser baseado na confiança, certo? Pelo menos, era o que eu sempre pensei. Durante 12 anos, acreditei que Marcia e eu tínhamos essa confiança. Nos conhecemos na faculdade, nos apaixonamos intensamente e construímos uma vida juntos. 2 filhos maravilhosos, uma casa aconchegante, carreiras estáveis, tínhamos tudo. Ou pelo menos eu achava que tínhamos. Agora, olhando para trás, percebo que até as fundações mais fortes podem desenvolver rachaduras, e essas rachaduras podem ser invisíveis até ser tarde demais. Os sinais eram sutis no começo. Marcia começou a passar mais tempo no celular, com o rosto iluminado de uma maneira que eu não via há anos. Quando perguntei sobre isso, ela deu de ombros, dizendo que era trabalho ou memes bobos de amigos. Eu queria acreditar nela. Eu escolhi acreditar nela. Mas o riso dela com aqueles memes só parecia uma piada interna da qual eu não fazia parte. Não era só o celular. Ela começou a ficar até tarde no escritório, alegando prazos e reuniões com clientes. Ela trabalhava em contabilidade, os prazos fazem parte do trabalho, mas a frequência de suas noites tardias ou era algo novo. Lembro do primeiro momento real em que aquela dúvida começou a surgir. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias preguiçosos em família que eu adorava. As crianças estavam brincando no jardim, e Marcia estava na cozinha, mandando mensagens. Entrei para pegar uma bebida, e ela se encolheu, abraçando o celular contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. "O que é isso?" perguntei, sorrindo, tentando manter o clima leve. "Nada. Só coisas de trabalho", ela respondeu rápido demais, evitando meu olhar. O clima entre nós parecia diferente depois disso, embora eu tenha tentado ignorar. Fui dizendo para mim mesmo que estava imaginando coisas, que estava sendo paranoico. Afinal, nós estávamos felizes, ou pelo menos eu achava que estávamos. Essa é a parte cruel da confiança, e quando ela está intacta, você fica cego para a verdade. Quando ela desaparece, você começa a questionar tudo. Então veio a noite que destruiu minhas ilusões. Era tarde, quase meia-noite. Eu estava terminando um projeto de trabalho, com os olhos cansados e pronto para ir para a cama. Marcia tinha ido dormir horas antes. O celular dela estava na cômoda, com a tela apagada. Eu não tinha intenção de olhar. Espionar não era o meu estilo. Mas quando passei por ele, a tela acendeu. Uma prévia de mensagem brilhou na sala escura, zombando de mim com seu texto em negrito. "Mal posso esperar para te saborear de novo amanhã, meu bem." As palavras queimaram na minha mente. Meu coração parou e depois começou a bater tão forte que eu achei que poderia acordá-la. Peguei o celular, com as mãos trêmulas. A mensagem era de alguém chamado Onique. Foi o suficiente para virar o meu mundo de cabeça para baixo. Confrontei ela imediatamente, sacudindo-a até acordar. "Quem diabos é Nick?" perguntei, segurando o celular na frente dela. Sua confusão sonolenta se transformou em pânico enquanto ela processava o que eu tinha visto. "Não é o que você está pensando", ela gaguejou. Mas as rachaduras na história dela já estavam aparecendo. Ela alegou que ele era apenas um colega de trabalho, que a mensagem era uma brincadeira. Mas o rosto corado e as mãos trêmulas dela contavam uma história diferente. Nas semanas seguintes, a verdade foi aparecendo em fragmentos, como pedaços de um espelho quebrado. Marcia e Nick trabalhavam juntos, e a relação profissional deles tinha se transformado em algo mais, um caso sujo que ela tinha escondido por meses. Suas desculpas eram de manual. Ela se sentia sozinha. Eu estava ocupado demais com o trabalho. Ela precisava de atenção. "Você tem ideia do quanto eu sacrifiquei por essa família?" ela disparou uma noite durante uma discussão. "Você está sempre no trabalho. Mal olha para mim agora." As palavras dela doeram, mas não justificaram o que ela fez. Eu não era perfeito, mas nunca traí. Trabalhei duro para sustentar nossa família, para dar a ela e aos filhos uma boa vida. E agora, aquela vida parecia uma piada cruel. Por um tempo, tentei fazer as coisas funcionarem. Eu não queria destruir nossa família. Fomos para a terapia,
tentamos sair em encontros. Eu até a perdoei, pelo menos, me disse que havia perdoado. Mas a confiança tinha se ido, e sem confiança, o amor se torna uma casca vazia. Toda vez que o celular dela vibrava, eu sentia uma pontada de medo. Cada noite tarde no escritório me fazia questionar suas desculpas. Eu não podia viver assim. Então chegou o momento em que eu soube que realmente havia acabado. Era uma manhã de domingo. Eu tinha levado as crianças para o parque enquanto Marcia ficou em casa, dizendo que precisava colocar o trabalho em dia. Quando voltamos, o carro dela não estava lá. Não pensei muito sobre isso, talvez ela tivesse ido fazer compras. Mas quando olhei meu celular, vi uma foto marcada nas redes sociais. Lá estava ela, sentada à mesa de um brunch com Nick. Não apenas Nick, mas sua esposa e filhos. E meus filhos também estavam lá, sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela não me traiu apenas, ela envolveu nossos filhos em suas mentiras. Isso foi o ponto final. Naquela tarde, disse a ela que estava acabado. Eu não podia ser o marido que fechava os olhos. Não podia deixar meus filhos crescerem achando que isso era normal. Entrar com o pedido de divórcio não foi fácil. Marcia lutou contra tudo, guarda, bens, até a casa. Ela se pintou como vítima, dizendo a quem quisesse ouvir que eu era frio e insensível. Mas a verdade apareceu no final. Os tribunais ficaram do meu lado, concedendo a guarda principal dos filhos para mim. Eu fiquei com a casa. Marcia foi deixada com sua vida de fantasia, indo morar com Nick e exibindo o relacionamento nas redes sociais. Por um tempo, achei que estava livre. Mas a vida tem uma maneira de lançar surpresas, e Marcia não havia terminado comigo ainda. Se eu achava que a traição de Marcia tinha alcançado seu pico, estava errado. A vida após o divórcio não foi a separação limpa que eu esperava. Por um tempo, foi administrável. Eu me concentrei nas crianças, em reconstruir um senso de normalidade para elas e para mim. Me dediquei ao trabalho, ficando até tarde para finalizar projetos ou indo além pelo cliente. O caos em casa foi substituído por um silêncio que, no começo, parecia estranho, mas gradualmente se tornou reconfortante. Mas Marcia nunca foi do tipo que deixava as coisas quietas. Sua presença pairava como uma nuvem de tempestade, encontrando maneiras de invadir a paz que eu estava tentando cultivar. No começo, foi através das crianças. Ela tinha direito de visitação a cada fim de semana sim, mas sua agenda era tudo, menos consistente. Uma sexta-feira, ela aparecia na hora, toda arrumada, falando animada sobre os planos para o fim de semana. Na seguinte, ela chegava horas atrasada, mandando alguma desculpa vaga sobre compromissos de trabalho ou tráfego. Eu tentei proteger Emenatã o máximo que pude, mas eles não eram cegos para as inconsistências dela. Emma, com 10 anos, já era velha o suficiente para ver além da fachada de Marcia. Ela ficava no quarto com fones de ouvido, lendo ou brincando no tablet sempre que a mãe vinha pegá-los. Nathan, com apenas 7 anos, ainda olhava para Marcia com a inocência dos olhos grandes, mantendo a ideia de que a mãe dele não podia errar. Isso partia meu coração ao vê-los no meio disso. Depois veio Nick. Eu não pensava muito nele depois que o divórcio foi finalizado. Ele não era mais meu problema, sou assim eu me dizia. Mas o nome dele começou a aparecer nas conversas com as crianças. O amigo da mamãe, o Nick, disse que eu devia tentar jogar futebol em vez de beisebol, Nathan comentou uma noite no jantar. O Nick fez panquecas para a gente, Emma disse com um revirar de olhos. Ouvir o nome dele era como unhas no quadro negro. Ele não era mais apenas algum cara, ele estava invadindo a vida que eu tanto lutei para construir. Mas eu mordi a língua. Não queria arrastar meus filhos para o amargor que eu sentia. Foi numa tarde de quarta-feira, já tarde, que eu tive o primeiro vislumbre real da bagunça em que Marcia se enfiou. Eu estava na minha mesa, finalizando uma ligação com um cliente, quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Você sabe o que sua ex-esposa está aprontando? Por um momento, pensei que fosse spam. Mas então outra mensagem veio.
Você merece saber. Me ligue. Anexo estava um número. Contra meu melhor julgamento, eu disquei. A voz de uma mulher atendeu, clara e calma, mas com um toque de raiva. Meu nome é Jennifer, ela começou. Eu sou a esposa do Nick. Ou, acho, a futura ex-esposa dele. As palavras bateram como um trem desgovernado. Eu não sabia o que dizer. Isso era algum tipo de brincadeira cruel? Não quero incomodar, ela continuou. Mas achei que você deveria saber o que está acontecendo. Sua ex-esposa e meu marido, se eles não estão apenas se encontrando. Eles estão destruindo as nossas vidas. Jennifer explicou que Nick tinha começado a pegar dinheiro de suas economias sob o pretexto de investir em um negócio. Acontece que ele tem usado esse dinheiro para financiar viagens e presentes para a Marcia, ela disse, amargamente. E ela tem feito a mesma coisa, usando o que sobrou da herança dela para manter as aparências. Apertei a beirada da minha mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Por que você está me contando isso? Finalmente consegui perguntar. Porque achei que você deveria saber. E porque estou cansada de ficar quieta, disse Jennifer. Eles já machucaram muitas pessoas. Você merece ver o quadro todo. Nos próximos 20 minutos, ela me contou tudo, as viagens extravagantes, os jantares chamativos, a forma como Nick desfilava meus filhos como acessórios em sua nova e brilhante vida. Minha raiva fervia enquanto eu juntava as peças. Marcia não estava apenas reconstruindo sua vida, ela estava fazendo isso sobre uma base de mentiras e dinheiro de outras pessoas. Mas Jennifer não tinha acabado. Tem mais uma coisa, ela disse, com o tom mudando. Você talvez queira verificar as contas escolares dos seus filhos. Parece que Nick tem frequentado eventos como o Pai Bônus deles. Isso foi o golpe final. Depois de desligar a ligação, fiquei em silêncio, olhando para a foto em minha mesa, uma foto minha, de Emma e Nathan, em uma viagem de acampamento. Eu tinha lutado tanto para protegê-los das escolhas de Marcia, mas estava claro que ela não tinha terminado de arrastá-los para o caos dela. Naquela noite, entrei no portal da escola das crianças. E lá estava o nome de Nick listado como contato de emergência. Meu estômago se revirou. Ele estava se inserindo na vida deles, na minha família, e Marcia havia deixado isso acontecer. No dia seguinte, fui até ela. Ela atendeu a porta com um sorriso animado, mas ele desapareceu rapidamente ao ver a expressão no meu rosto. Precisamos conversar, eu disse, entrando. Ela cruzou os braços, defensiva. Sobre o que é isso? Levantei meu celular, mostrando a ela a informação de contato de emergência. Quer explicar isso? O rosto de Marcia ficou vermelho. Não é grande coisa, ela disse, tentando minimizar. O Nick está só e ajudando. Ajudando, retruquei. Ele não é o pai deles, Marcia. Você não pode simplesmente colocá-lo na vida deles assim. Os olhos dela se estreitaram. Você está sendo ridículo, James. As crianças gostam dele. Ele é bom com elas. Bom com elas, eu respondi, irritado. Isso não tem a ver com o que elas gostam. Isso tem a ver com limites. E você está cruzando todos eles. A discussão escalou, nossas vozes subindo até que as crianças apareceram no topo da escada, com os olhos arregalados e em silêncio. Eu parei no meio da frase, minha raiva se dissipando ao ver o rosto deles. Isso não acabou, eu disse baixinho, me virando para sair. Marcia não me impediu. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, pensando sobre o que Jennifer tinha dito e a bagunça que Marcia estava criando. Não era só a vida dela que ela estava destruindo, era a nossa. E eu estava cansado de deixar ela me levar junto. Os fios estavam se desfiando, e eu estava pronto para puxar o resto para fora. Se havia uma coisa que aprendi durante os desdobramentos do meu casamento, era que a bagunça de Marcia não ficaria contida. Quando o fim de semana chegou, eu estava até os joelhos em controle de danos, não apenas para mim, mas para as crianças. Cada vez que eu pensava que tinha dado a volta por cima do caos, mais uma peça do quebra-cabeça surgia,
cada uma mais feia que a última. Começou com Emma. Ela entrou na sala naquela manhã de sábado, seu rosto uma mistura de confusão e raiva. Pai, ela começou, segurando o celular como se fosse uma tábua de salvação. Você sabia que a mamãe vai para um retiro de família com o Nick no próximo fim de semana? Ela acabou de me dizer que vamos. Eu congelei no meio de um gole de café, o amargor atingindo mais forte do que o normal. O quê? Emma bufou e se jogou no sofá. Ela disse que vai ser divertido. Algo para nos aproximarmos. Mas por que o Nick está indo? Ele não é da nossa família. As palavras dela me cortaram fundo. Emma sempre foi afiada, mais observadora do que uma criança de 10 anos deveria ser. Eu odiava que ela tivesse que fazer essas perguntas. Ela não me contou nada sobre isso, eu disse cuidadosamente. Vou falar com ela. Emma revirou os olhos. Como isso vai ajudar? Ela não escuta ninguém. A frustração dela refletia a minha. Eu queria dizer a ela que ela estava certa, que sua mãe tinha uma habilidade incrível de atropelar quem ficasse no caminho dela. Mas Emma não precisava da minha amargura, ela precisava de segurança. Eu vou resolver isso, eu prometi. E eu realmente queria cumprir essa promessa. Naquela tarde, liguei para Marcia, determinado a pôr fim aos joguinhos dela. Ela atendeu no terceiro toque, sua voz transbordando o tipo de falsa alegria que sempre me dava arrepios. O que é agora, James? Ela perguntou, fingindo exasperação. Precisamos falar sobre esse tal retiro de família, eu disse diretamente. A Emma me contou sobre isso. Marcia soltou um suspiro dramático. Não é grande coisa. O Nick e eu achamos que seria bom para as crianças passarem um tempo de qualidade juntos. Tempo de qualidade, e eu retruquei. Ele não é o pai delas, Marcia. E arrastar elas para um retiro com um homem que elas mal conhecem não é exatamente o que eu consideraria tempo de qualidade. O tom dela se afiou. Ele faz parte da minha vida agora, James. E, gostando ou não, isso significa que ele faz parte da vida deles também. Não é assim que isso funciona, eu retruquei. Você não pode simplesmente reescrever as regras porque é conveniente para você. Troquei farpas com ela por horas, nenhum de nós disposto a ceder. Mas, no final da ligação, ficou claro que Marcia não tinha intenção de recuar. Ela iria para aquele retiro, e levaria as crianças com ela, gostando eu ou não. Desliguei, furioso e impotente. Minha mente estava a mil, procurando uma forma de impedi-la. Então lembrei de Jennifer. Se alguém poderia me ajudar a lidar com essa confusão, era ela. Entrei em contato com ela naquela noite, e ela concordou em se encontrar no dia seguinte. Escolhemos um café tranquilo nos arredores da cidade, longe dos olhares curiosos. Quando cheguei, Jennifer já estava lá, tomando uma xícara de chá e folheando um caderno. Ela olhou para cima quando me aproximei, oferecendo um pequeno sorriso. Obrigado por se encontrar comigo, eu disse, me sentando em frente a ela. Sem problema, ela respondeu. Eu imaginei que você teria mais perguntas. Muitas, admiti. Mas agora, preciso de um conselho. A Marcia está planejando levar as crianças para um retiro com o Nick. Eu não estou confortável com isso, e eles também não estão. A expressão de Jennifer endureceu. Isso soa certo. O Nick adora se fazer de herói, fingindo ser algum tipo de salvador. Me inclinei para a frente, abaixando a voz. Como eu paro isso? Legalmente, quero dizer. Tenho algum recurso? Jennifer pensou por um momento, então acenou com a cabeça. Talvez você tenha. Se as crianças estiverem desconfortáveis e você puder provar que isso não é do melhor interesse delas, você pode entrar com uma petição de emergência no tribunal. Isso funcionaria? Eu perguntei, esperançoso, mas cético. Depende, ela disse. Você tem algo concreto? Mensagens, e-mails, qualquer coisa que mostre que a Marcia está priorizando o Nick em detrimento das crianças? Eu hesitei. Eu não sei. Eu teria que verificar.
Jennifer suspirou. Comece por aí. E se encontrar algo, me avise. Eu tenho coletado evidências contra o Nick para o meu próprio caso, então talvez possamos unir forças. A oferta dela me deu um fio de esperança. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha um aliado nessa batalha. Os próximos dias foram uma correria de escavação através de mensagens, e-mails e registros escolares. Encontrei o suficiente para pintar um quadro da imprudência de Marcia, mensagens em que ela ignorava as preocupações das crianças, eventos escolares onde o Nick havia se registrado como o responsável delas, até recibos de viagens extravagantes que fizeram juntos. Era comprometedora, mas eu não tinha certeza se era o suficiente. Enviei tudo para Jennifer, e nós entramos com a petição a tempo. O tribunal concedeu uma audiência de emergência, e Marcia ficou furiosa. Ela me ligou naquela noite, sua voz tremendo de raiva. Como ousa envolver o tribunal nisso? Ela cuspiu. Você tem ideia do que fez? Eu fiz o que precisava fazer para proteger nossos filhos, respondi calmamente. Você trouxe isso para si mesma, Marcia. A audiência foi tensa, mas no final, o juiz ficou do meu lado. Marcia foi obrigada a cancelar o retiro e a limitar a participação de Nick na vida das crianças até que uma avaliação completa fosse realizada. Não foi uma vitória perfeita, mas foi um passo na direção certa. Quando saímos do tribunal, Jennifer me puxou para o lado. Você fez a coisa certa, ela disse. Pelos seus filhos e por você mesmo. Obrigado, eu disse, embora o peso da batalha ainda me pressionasse. Mas não acho que isso tenha acabado. Não acabou, ela concordou. Mas pelo menos agora você está reagindo. As palavras dela ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa. Por muito tempo, deixei Marcia ditar os termos do nosso casamento destruído. Mas não mais. A tempestade estava se dissipando, e eu estava pronto para enfrentá-la. A vida parecia diferente após a decisão do tribunal. Pela primeira vez desde o divórcio, eu tinha uma fatia de controle. As crianças estavam se ajustando, devagar, mas com certeza, a uma vida onde os caprichos da mãe delas não ditavam tudo. Emma começou a se abrir mais, suas observações afiadas menos tingidas de raiva. Nathan ainda se agarrava à ideia de sua mãe como uma heroína, mas até ele parecia entender que as coisas estavam mudando. Mas, assim que comecei a respirar aliviado, o universo tinha outros planos. A surpresa não veio como uma confrontação ou outra batalha no tribunal. Ela chegou numa manhã fria de outubro, na forma de um envelope. Estava na minha mesa quando cheguei ao trabalho, simples e sem marcações. Eu abri com cautela, meio esperando uma intimação judicial. Em vez disso, era uma página única, digitada, sem assinatura. James. Antes que você pense que isso é algum tipo de armadilha, deixe-me garantir, não é. Isso é sobre a verdade, algo que suspeito que você se importa tanto quanto eu. Verifique os registros de herança da Marcia. Especificamente, os saques que ela fez no começo deste ano. Olhe os horários. Olhe os valores. Você encontrará o que precisa saber. Considere isso um presente de despedida de alguém que sabe o que é ser enganado. Item 1 amigo. A carta foi como um soco no estômago. Eu li 2 vezes, depois uma terceira, tentando entender. Quem teria enviado isso? Jennifer. Não, o tom não combinava. Não parecia o estilo dela. Alguém da vida de Marcia? Talvez o Nick? Isso também não fazia sentido. Por que ele se importaria? A única coisa que eu sabia com certeza era que não podia ignorar aquilo. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, puxei os registros online da herança de Marcia. Não foi difícil de acessar se ela tinha deixado alguns dos documentos em nossos arquivos digitais compartilhados durante o divórcio. A conta estava bem organizada, cada saque registrado. Mas enquanto eu descia pela lista, um padrão começou a aparecer. Os números eram consistentes, milhares de dólares retirados em parcelas ao longo de vários meses. As datas coincidiam de forma estranha com as aventuras de negócios do Nick, as mesmas que Jennifer mencionara.
Mas um saque em particular, datado de apenas uma semana antes do nosso divórcio ser finalizado, chamou minha atenção. $25.000. Uma quantia significativa, mesmo para a herança de Marcia. A linha de observação dizia: taxa de consultoria, Hawkins Associates. Hawkins Associates? Eu nunca tinha ouvido falar deles. Uma pesquisa rápida online revelou que era uma empresa de investigação privada. Meu peito se apertou. Por que Marcia contrataria um detetive particular? E por que tão perto do fim do nosso casamento? Liguei para a empresa no dia seguinte, fingindo ser um cliente em potencial. Depois de algumas idas e vindas, consegui confirmar que Marcia realmente os contratara, especificamente, para me investigar. A revelação me deixou atordoado. Por que ela precisaria me investigar? Já estávamos nos divorciando. Ela tinha sido a responsável pela traição. O que ela poderia estar procurando? Eu não precisei esperar muito para descobrir. Mais tarde naquela semana, enquanto vasculhava alguns arquivos antigos, encontrei um pendrive escondido na parte de trás de uma gaveta no meu escritório. Ele estava sem marcações, mas algo nele parecia fora de lugar. Ao conectá-lo ao meu laptop, descobri que seu conteúdo era uma coleção de documentos, e-mails e fotografias. Os e-mails eram entre Marcia e Nick, confirmando o que eu já sabia sobre o caso deles. Mas as fotos, se aquelas eram algo completamente diferente. Eram imagens de vigilância de mim, saindo do trabalho, pegando as crianças, até mesmo sentado em um café com Jennifer. Meu sangue gelou. Marcia estava me vigiando. Me observando. E para quê? Para provar que eu estava traindo? Para usar isso contra mim no tribunal? A absurda situação era quase risível, considerando que ela era responsável por destruir nosso casamento. Mas à medida que continuei investigando, uma pasta chamou minha atenção. Ela estava rotulada como o plano de emergência. Dentro, havia um único arquivo, um documento detalhando um plano para sair do país. Transferências bancárias, nomes falsos, até uma lista de locais onde Marcia e Nick poderiam se esconder. Era meticuloso, detalhado e aterrorizante. A realização me atingiu como um trem desgovernado. Marcia e Nick não eram apenas imprudentes se eles estavam planejando sumir, levando minhas crianças com eles. Fiquei ali, olhando para a tela, com o coração acelerado. O retiro que ela havia planejado, a repentina pressão para envolver Nick na vida das crianças, tudo fez sentido agora. Ela não estava apenas tentando integrá-lo ao mundo delas, ela estava preparando-as para uma vida sem mim. Não perdi tempo. Na manhã seguinte, entrei em contato com meu advogado e as autoridades locais. Com as evidências que encontrei, eles puderam agir rapidamente. Uma ordem judicial foi emitida para impedir Marcia de levar as crianças para fora do estado, e uma investigação sobre suas atividades foi iniciada. A confrontação, quando chegou, foi explosiva. Marcia negou tudo, sua raiva transbordando enquanto gritava sobre como eu havia arruinado a vida dela. Mas as evidências eram inegáveis. Nick, sempre o covarde, cortou os laços com ela no momento em que a investigação começou. Ele não ia se afundar pelos erros dela. No final, Marcia perdeu a custódia total das crianças. O tribunal a considerou inapta, citando seu comportamento imprudente e o claro perigo que ela representava. Ela recebeu visitação supervisionada, mas até isso era condicional. Quanto a mim, fiquei tentando juntar os pedaços. As crianças lutavam para entender por que a mãe delas havia desaparecido de repente, e eu fiz o meu melhor para explicar sem aumentar a dor delas. Jennifer e eu mantivemos contato, e seus conselhos foram valiosos enquanto eu lidava com as consequências. Mas a maior surpresa veio meses depois, quando outra carta chegou pelo correio. Esta era manuscrita, assinada simplesmente com uma inicial, J. James. Eu te disse que a verdade ia aparecer. Ela sempre aparece. Cuide bem dessas crianças. Elas merecem mais. J. Eu não sabia quem era o J, e talvez eu nunca soubesse. Mas,
Pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia há anos, vi esperança. A traição de Marcia quase me quebrou, mas ela não venceu. A tempestade havia passado, e eu estava finalmente livre para reconstruir, desta vez, nos meus próprios termos.